Valdir Bindilatti, professor aposentado da USP. Trabalhei durante quase 40 anos fazendo pesquisa em vários campos de física do estado sólido, baseado no laboratório de estado sólido e baixas temperaturas do IFUSP. Em comum em todos os tópicos de trabalho que eu desenvolvi, estava o uso de baixas temperaturas e altos campos magnéticos. Vou apresentar algumas aulas de termodinâmica que eu gravei anteriormente e que foram escolhidas pelo professor Gil para compor esse curso de termodinâmica e mecânica estatística. Nossa primeira aula, intitulada Termometria, vamos abordar essencialmente a grandeza temperatura, como ela foi definida originalmente e como ela é definida atualmente como a temperatura termodinâmica. Na sequência, o conteúdo dessa aula. A termodinâmica é uma ciência experimental e aqui tem alguns tópicos que marcam a história da termodinâmica. Eu acho muito interessante descobrir que a pessoa acreditada como o inventor do termômetro, né, que é uma coisa que quantifica essa noção que a gente vai desenvolver de temperatura, foi o Galileu Galilei, que é considerado o pai da física, né, que mudou o paradigma, né, da ciência. Na verdade, ele criou a ciência moderna. Então, a noção de calor e temperatura, né, tem um longo percurso, né, que passa desde a invenção do termômetro e a quantificação desse conceito de temperatura, até sobre as teorias, a natureza desse calor, né? E as coisas foram se desenvolvendo paralelamente à própria compreensão da estrutura da matéria, né? Um marco importante no desenvolvimento da termodinâmica é o trabalho de Sadi Carnot, né, sobre máquinas térmicas, né, recentemente inventadas, então, né, e a gente vai falar mais sobre ele mais adiante no curso, né? Mas a coisa mais importante, né, que permitiu o nascimento da termodinâmica como ciência foi o trabalho de Joule, né? A gente conhece Joule, né, como a pessoa que determinou o equivalente mecânico do calor, mas ele fez muito mais do que isso, né? Ele fez um trabalho muito grande pelo título do trabalho dele, de 1843, né, sobre os efeitos caloríficos da magnetoeletricidade e do valor mecânico do calor, né? Ele fez experimentos envolvendo todas as formas de física que havia na época, né? A eletricidade, o magnetismo e a mecânica, né? E chegou ele mesmo a um conceito de conservação, né? Existe uma grandeza, né, física que a gente define que é conservada, né? A energia, a gente já conhece ela da mecânica, né? Mas é uma grandeza física que pode assumir várias formas. A gente conhece as formas da energia mecânica, cinética, potencial, etc., né? Mas a energia de um sistema fechado é constante. A energia do universo, na verdade, é constante, né? As várias formas de energia podem se transformar uma na outra, se transferir daqui para lá, tá certo? Mas a soma dessa grandeza é invariável. Então, a partir do trabalho do Carnot e do Joule, obviamente tem outras pessoas envolvidas na história, isso são apenas nomes significativos na história, né? Clausius e Thomson, que depois virou Lord Kelvin, né, estabeleceram os fundamentos da termodinâmica. Então, vamos começar com os fundamentos da termodinâmica, basicamente falando da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia, expressa dessa forma, né?
um sistema termodinâmico, né, um sistema macroscópico, né, ele tem uma grandeza que a gente chama de a sua energia interna, que no fundo está relacionada com a energia dos seus constituintes elementares, né, lá dentro. E essa energia interna, ela só pode se alterar se entrar ou sair energia no sistema. E existem duas maneiras de um sistema trocar energia, né? O trabalho, né, que é basicamente uma versão, o trabalho a gente pode medir, quantificar e descrever por variáveis macroscópicas, coisas que a gente vê, né? E a outra maneira é o calor, né? O calor é a transferência de energia que acontece ao nível microscópico, através da matéria. Né? Então, a temperatura, né, todo mundo conhece, quer dizer, hoje em dia a temperatura é um conceito trivial, comum, todo mundo sabe, né? Mas ele está relacionado com a grandeza física que governa a transferência de calor entre dois sistemas termodinâmicos ou dentro de um sistema termodinâmico, né? Então, a temperatura é uma grandeza termodinâmica que a gente não observa diretamente, é diferente de outras grandezas, como a velocidade ou coisas, né, que a gente tem uma percepção, né, do que está acontecendo. A temperatura é um conceito muito difícil e ela é definida através do equilíbrio térmico, né? Quando você coloca sistemas em temperaturas diferentes, em contato térmico, né, em contato físico, acontece se eles têm temperaturas diferentes, acontece uma transformação. Isso aqui vou mostrar uma animaçãozinha singela, né, onde eu uso dois blocos. O bloco B, inicialmente mais quente do que o bloco A, né, e, obviamente, eu vou exagerar as alterações que acontecem nesse sistema. Colocando os sistemas em contato, a gente vê, né, acontecer uma mudança que aqui foi mostrada pela alteração na forma, né, dos objetos, né? O bloco A expandiu e o bloco B contraiu, né? Ou seja, o equilíbrio térmico se estabelece quando, nessa situação, a gente diz que a temperatura dos sistemas são iguais, não está acontecendo mais nenhuma alteração no estado dos dois sistemas, né? Então, as temperaturas são iguais e não há mais nenhum fluxo de calor entre os blocos, né? Então, a definição de temperatura é calor e temperatura. O calor é uma energia que flui de um sistema quente para um sistema frio, decorrente unicamente de diferenças de temperatura. E a gente define a temperatura como a grandeza termodinâmica que tem o mesmo valor para sistemas em equilíbrio térmico. Se você coloca dois sistemas em contato e não há nenhuma mudança que você possa observar, né, nas suas propriedades, eles estão em equilíbrio térmico. Então, a temperatura é um tipo de grandeza que chama uma grandeza intensiva, ela é independente do tamanho do sistema, né? Por exemplo, o volume, a massa, etc., são grandezas que a gente chama de extensivas, elas são aditivas. Você divide um sistema ao meio, você divide o seu volume ao meio. Se você divide um sistema ao meio, a sua temperatura não se altera. Então, a temperatura é definida inicialmente operacionalmente, né? E o que permite a atribuição de uma temperatura aos sistemas, né, aos corpos, né, é a chamada lei zero da termodinâmica. Ela é chamada de lei zero por motivos históricos. Ela só foi formulada, ela foi usada o tempo todo, mas implicitamente. Ela só foi estabelecida reconhecida como uma lei necessária depois da formulação da termodinâmica e, portanto, foi numerada de trás para frente e ficou a 6. É uma lei experimental, né? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, isso aqui é
né? Por exemplo, se o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo A, e, independentemente, né, na mesma situação, o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, isso significa que o A e C estão em equilíbrio térmico. Essa não é um raciocínio lógico, simplesmente. É produto da experimentação, né? Isso permite a gente atribuir uma grandeza matemática, física, né, aos sistemas, e isso vale isso aqui é uma expressão matemática, lógica matemática, né, mas que só é possível devido à lei zero da termodinâmica. Então, a medida da temperatura é feita sempre indiretamente. Ela não é uma grandeza que você possa calcular ou observar, medir, né, diretamente, né? Então, o termômetro é um instrumento que mede a temperatura, né? Você usa alguma substância, né, e escolhe uma propriedade que varia quando você aquece ou esfria essa substância, né? Essa propriedade que varia é chamada propriedade termométrica. E aí se estabelece uma escala de temperatura, uma relação entre o valor da propriedade termométrica e o valor atribuído à temperatura. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história dos termômetros, mas começando, como a gente não tem muito tempo, vamos começar pela escala de temperatura mais importante que aconteceu, que teve uma consequência mais significativa no seu tempo, né? Que é a escala de temperatura de Fahrenheit. Fahrenheit, ele basicamente inventou o termômetro de mercúrio, né? Já se usava termômetros de líquido em vidro, mas se usava álcool ou algumas outras coisas. Ele inventou o termômetro de mercúrio, que é o termômetro, basicamente, o termômetro que a gente conhece hoje em dia, né? Um líquido dentro de um frasco de vidro transparente, né? A dilatação do líquido altera a altura, né, daquela coluna ali no capilar, e isso estabelece a escala termométrica, né? Em 1724, na verdade, o Fahrenheit inventou o termômetro um pouco antes disso. 1724 é a data de um trabalho, de uma comunicação que ele faz, né, onde ele especifica sobre como que ele fazia esses termômetros e como que ele calibrava, né? Então, aqui estão a receita do Fahrenheit para essa calibração, né? Ele pegava a temperatura mais fria que se conseguia, a coisa mais fria que se conseguia fazer na época, né, que era uma mistura de água, gelo e sal, né? Colocava o termômetro nessa mistura e marcava a altura da coluna com o grau zero. Depois, na temperatura só, uma mistura de água e gelo, simplesmente, sem o sal, né, ele marcava o grau 32, né? Esse 32 aqui é uma potência de 2, né? Basicamente, ele trabalhava... É o sistema inglês de medida, né? Em meio, quarto, 1/16, assim por diante. E depois, no grau 96, né, que são 64 unidades depois, a temperatura de uma pessoa adulta, etc., né? Eu acho interessante mostrar essa coisa aqui, né, para mostrar a arbitrariedade da coisa, né? Quer dizer, ele tem duas regiões da escala lá, onde ele estabeleceu diferenças de graus de temperatura arbitrárias, né? E é claro, bom, então essa escala é importante, não pela escala em si, né, mas pela invenção do termômetro de mercúrio, que permitiu medidas precisas de temperatura. O próximo passo, né, decorrente dessa precisão com que a temperatura podia ser quantificada, né, foi possível estudar
fenômenos na natureza e descobriram-se os pontos fixos, né, que mudanças de estado de substâncias puras a pressão constante transcorrem a temperaturas fixas e irreprodutíveis. Então, em 1742, Celsius, né, um sueco, inventou o que a gente chama de escala centígrada, né? A escala é chamada centígrada porque ele fez uma divisão em 100 em vez de usar o sistema inglês. Mas a parte importante da proposta do trabalho do Celsius foi atribuir, né, a calibração, fazer a calibração com pontos fixos, bem definidos, diferente do Fahrenheit, por exemplo. A temperatura de uma pessoa não é uma... As pessoas têm temperaturas diferentes, é basicamente isso, né? Então, o Celsius introduziu os pontos fixos na calibração dos termômetros, né? E ele percebeu aqui, né, que, por exemplo, a temperatura de ebulição da água depende das condições ambientes, depende da pressão atmosférica. Então, o grau 100 da escala centígrada de Celsius é definido como a temperatura de ebulição da água na pressão de uma atmosfera, sob pressão normal. Bom, depois o estudo dos gases, né, mostrou que os gases são o sistema termodinâmico mais simples que existe, né? E os termômetros de álcool ou de mercúrio, eles têm uma limitação, né? Eles só valem na faixa enquanto os materiais são líquidos. Depois disso, o termômetro não pode mais ser usado, né? Os termômetros de gás, né, a volume ou a pressão constante, expandem significativamente a faixa onde você pode quantificar a temperatura, né? Então, eles são termômetros importantes, né, que inicialmente eram calibrados usando os pontos fixos da escala centígrada, né, mas se descobriu ao longo dos estudos, né, esse fato memorável, né, que para pressões ou densidades suficientemente baixas, né, todos os gases se comportam basicamente da mesma maneira, quantitativamente, né? E daí, do trabalho de várias pessoas, surgiu a ideia, essa coisa aqui, né, a ideia do zero absoluto, né? A pressão a volume constante de uma quantidade fixa de gás é uma função linear da temperatura centígrada, né? Como a pressão, né, é uma grandeza intrinsecamente positiva, né, ela vai a zero em algum ponto. E esse ponto é o mesmo para todos os gases, né? Daí a ideia do zero absoluto. Esse aqui é o valor atual do zero absoluto, mas logo no início se estabeleceu como menos 273 graus centígrados. Então, a gente inventa uma escala chamada, uma temperatura chamada temperatura absoluta, só porque ela se refere ao zero absoluto, né? Essa aqui é chamada a escala do gás ideal. Então, definindo essa temperatura, né, essa escala, é uma escala muito mais abrangente, uma vez que ela não é mais ligada a uma substância particular, mas uma classe de substâncias, embora sejam gases em suficientemente rarefeitos. Tá certo? Mas uma vez que o zero está estabelecido, você só precisa de um outro ponto para definir a escala, né? E no caso um termômetro a volume constante, né, basta você define a temperatura na escala do gás ideal desse jeito, né? A razão entre a temperatura e uma temperatura fixa é a razão entre as pressões e a pressão do termômetro naquela condição fixa. Então, depois disso, tem uma evolução muito mais importante, né? Com o desenvolvimento da teoria da termodinâmica, o William Thomson, né, ele percebeu que no trabalho do Carnot, que era possível uma definição absoluta de temperatura. Absoluta no sentido de que é uma definição que não envolve nenhuma substância, uma definição completamente absoluta de
temperatura. A gente vai ver como é que isso funciona quando a gente for estudar o ciclo de Carnot mais adiante, né? Então, essa escala, a chamada escala termodinâmica de temperatura, é uma escala de temperatura definida sem se referir a nenhum termômetro em particular. É uma definição absoluta de temperatura, né? Ela é chamada de escala Kelvin, né? E ela é a unidade, é a escala de temperatura oficial do Sistema Internacional de Unidades, né? Onde essa aqui é a definição do Kelvin, a unidade de temperatura no SI. E ele é definido em termos da temperatura do ponto triplo da água. A gente vai ver, o ponto triplo é uma situação em que convivem em equilíbrio as três fases da água, o sólido, o líquido e o gás, né? Isso acontece numa determinada... essa definição é por questões basicamente termométricas, né? O ponto triplo é muito mais, pode ser reproduzido, pode ser realizado com mais precisão, né? Com mais reprodutibilidade do que o ponto do gelo. Então, por isso a definição, né? A temperatura do ponto tríplice da água é definida como exatamente 273,16 Kelvin, certo? Bom, aí, só para contextualizar, né, hoje a gente usa a escala Celsius. A escala Celsius não é a escala centígrada. No SI, ela é simplesmente uma maneira alternativa, né, de especificar a temperatura termodinâmica, né? O que define a escala Celsius moderna, né, é essa daqui. Simplesmente uma temperatura Celsius é simplesmente a temperatura na escala Kelvin menos 273,15. Essa é a diferença, a definição do que é a escala Celsius. Então, a escala Celsius não é mais definida em termos do ponto de gelo e do ponto de ebulição normal da água. Pela definição, né, variações de temperatura ou intervalos de temperatura são medidas, o Kelvin, né, a unidade de temperatura Kelvin, é completamente equivalente ao grau Celsius quando se trata de intervalos de temperatura, tá certo? Então, a escala Celsius, né, que é a escala oficial, a escala termodinâmica de temperatura do Sistema Internacional de Unidades, não é mais definida a partir dos pontos convencionais. Na verdade, o ponto de gelo e o ponto de ebulição da água não são mais exatamente 0 e 100 graus centígrados. As diferenças são irrelevantes para a nossa vida normal, né? Mas conceitualmente é assim que funciona. Então, a escala de temperatura, a escala termodinâmica de temperatura, é uma escala definida a partir de um procedimento que não especifica nenhum termômetro, né? Então, alguns sistemas, né, eles têm as suas relações termodinâmicas estabelecidas teoricamente. Alguns sistemas não, na verdade, dois sistemas, né? O gás ideal e a radiação, do qual a gente vai falar depois, né? Então, termômetros baseados em propriedades de gás no limite em que ele é ideal, né, são chamados termômetros primários. Se você mede a pressão e o volume de uma certa determinada quantidade de gás, a temperatura termodinâmica está estabelecida, né? Isso significa, né, a gente vai ver também, né, que a escala do gás ideal é completamente equivalente à escala termodinâmica. Então, os termômetros baseados em propriedades de gás ideais, né, são termômetros primários, eles não precisam de calibração, né? Quer dizer, basicamente você tem que ajustar a sua unidade de temperatura, né, fazendo essa relação aqui, usando, né, por exemplo, num termômetro de gás a volume constante, essa relação entre temperatura e pressão no ponto triplo da água. Os termômetros primários, né, são termômetros de operação complicada, né?
Então, para medir a temperatura na indústria e na ciência, etc., né, não se usam termômetros primários, né? Se usa a escala internacional de temperatura, que é basicamente a escala internacional de temperatura, ela define uma escala de temperatura baseada em termômetros de mais fácil realização e operação, né, que servem para disseminar as medidas de temperatura convencionais, tá certo? Só que ela é feita, né, através de estudos metrológicos, etc., né, para reproduzir, dentro da capacidade que a técnica permite, a escala termodinâmica de temperatura. Então, a última versão da escala internacional de temperatura é de 1990, basicamente, a temperatura nessa faixa aqui, né, que é a faixa, digamos, mais usual, né, onde a gente vive, né, é definida em termos de um resistor de platina, né, com propriedades especificadas e assim por diante, né. Os laboratórios metrológicos, como o Inmetro, etc. e tal, né, têm esses termômetros e, através desses termômetros e dessas definições, são calibrados termômetros mais comuns e mais fáceis de operação, que são disseminados e utilizados na indústria. Então, resumindo, né, a escala internacional de temperatura que a gente usa na indústria oficial e na ciência, né, é uma reprodução tão boa quanto possível da escala termodinâmica de temperatura.